estudantes, bem-vindos à terceira aula da nossa disciplina. E como a gente já havia comentado, a partir dessa aula nós vamos ter algumas partes bem práticas da disciplina, né? Começando pela aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai abordar uma prática que é muito interessante, que os estudantes gostam muito, que é a extração de DNA. Bom, então, como vocês podem ver aqui no nosso primeiro slide, nós temos 3 objetivos principais para a nossa aula de hoje. Bom, primeiro, a gente vai tentar reconhecer o potencial pedagógico da extração de DNA, pensando em como usar, né, se a gente faz ela de uma forma mais tradicional ou se dá para fazer ela de uma forma mais investigativa. Também é muito importante, como licenciandos, conhecer o protocolo, né? Então, a gente saber quais são as etapas para a gente fazer essa extração de DNA. No caso, a gente vai fazer de DNA vegetal, que é um material mais simples. E, além disso, ao final, é muito importante a gente saber reconhecer e interpretar os resultados. Porque, como vocês vão ver, muitas vezes o que os professores falam para os estudantes que é DNA é outra substância denominada pectina. Então, esses são os nossos 3 objetivos na aula de hoje. Bom, pessoal, agora acompanhem aqui comigo no nosso segundo slide. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre mesmo o valor pedagógico, né? Então, parece bastante óbvio que essa prática é extremamente motivadora. Vocês vão ver que ela tem um resultado visual muito interessante e sempre que o aluno está em contato com algum tipo de experimentação, ele costuma realmente ficar mais engajado. Agora, também tem a parte do desenvolvimento cognitivo e que é sim trabalhada. Então, além de fazer só o procedimento, é importante que os nossos estudantes lá do ensino básico, eles também possam compreender por que eles estão fazendo cada etapa. E aí, vale recordar um pouquinho a questão das estratégias didáticas. Eu posso fazer a extração de DNA como uma demonstração, então eu, como professora, faço para a turma, ou eu posso fazer realmente um tipo de aula prática, em que cada estudante, ou na verdade um grupo de estudantes, possa fazer os seus próprios procedimentos. Pensando nessa segunda possibilidade da aula prática, a gente pode lembrar um pouquinho do ensino por investigação. Vocês lembram que a gente já discutiu isso? Que o ensino por investigação ele tem diferentes graus de abertura? O que é isso, né? Está relacionado com o que o professor faz durante a prática e o que o estudante faz, pensando um pouquinho até no protagonismo desse estudante. Bom, então existe uma classificação, né, dos autores Bank e Bell, e eles falam que essa participação, né, o tipo de aula que a gente vai fazer, ela pode ser de confirmação. O que é essa aula de confirmação? A gente dá o protocolo, dá os procedimentos e o estudante ele só vai seguir esses passos. Isso é uma extração de DNA clássica, isso já vem sendo feito há algum tempo, como eu falei, é motivador, mas a gente pode melhorar isso. Fazendo o quê? Dando um maior grau de abertura e tentando fazer algo mais investigativo. Então, aí a gente tem os graus de abertura, que podem ser uma prática estruturada, guiada ou totalmente aberta. A prática estruturada, o professor dá o protocolo, mas o aluno vai tentar chegar lá no resultado. A guiada, o estudante faz inclusive o protocolo. Já na prática mais aberta, a pergunta, a questão de investigação vem do estudante. Então, nesse contexto que a gente está, isso aberta nunca vai acontecer, né? Por quê? Porque a gente já tem a questão que é como extrair o DNA de alguns organismos. Bem, e aí a gente tem que pensar então quais são essas etapas. No próximo slide, no slide 3, vocês podem ver aqui um recorte de um artigo científico que mostra justamente isso. Como fazer uma extração de DNA de forma mais investigativa. Então, os próprios autores, eles colocam uma questão bem interessante, que é a seguinte, logo no começo, eles colocam para os estudantes do ensino básico, né, o que eles acham que tem que ter. E daí aparecem algumas falas, como, por exemplo, tem que triturar, né, de alguma forma, vou ter que triturar o material,
É importante fazer uma filtragem, também é importante o que mais? Separar as impurezas, até por meio dessa filtragem, né? Aqui no próximo slide, no slide 4, a gente pode ver aqui uma conclusão geral que esses estudantes chegam ao final de toda a experimentação, né? Que é importante romper a parede celular para poder acessar o DNA, romper as membranas lipoproteicas e, de alguma forma, diminuir essa interação que ocorre entre o DNA, né, e proteínas que estão associadas e mesmo entre as duas fitas. Bom, então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou convidar aqui o meu aluno de doutorado, Luiz Carlos Saito, por favor. Obrigada, olá, Luiz. Bom, e a gente vai seguir essas etapas com vocês, né? Ao final aqui da nossa demonstração, no nosso caso é uma demonstração, a gente sintetiza tudo. Bom, então a gente vai começar com a maceração, né, Luiz? Isso. A gente pode usar vários tipos de materiais, pessoal. Os mais clássicos, morango, por quê? Porque o morango é muito fácil de macerar, né? A cebola tem resultados ótimos, só que não é tão agradável, né, Luiz? O cheiro invade a sala. O cheiro invade a sala, é mais difícil de amassar. Banana, e também muita gente faz com casca de banana. E aí é interessante, inclusive, porque a casca acaba sendo um resíduo, né? Mas o problema é que a banana tem muito de uma substância que a gente não quer, na verdade, que é a pectina. Então, aqui a gente vai fazer o experimento clássico com o morango. Você pode macerar usando um cadinho e um pilão. Mas o mais fácil mesmo é colocar num ziplock e macerar com alguma coisa pesada. Então, eu vou continuar usando o cadinho. Em sala de aula pode ser qualquer outro tipo de material pesado, né? Olha, pode ser a mão. Essa é a vantagem do morango, né? Ele é uma fruta um pouco mais cara, mas assim, com 2 morangos já dá para fazer bem o procedimento. E ele é massa muito fácil. O ideal são 3 morangos grandes, mas com 2 já temos resultado. Que é o que a gente está exemplificando aqui. Tenta deixar o mais homogêneo e amassado o possível. Então, eu vou puxar tudo para um canto. Um jeito mais fácil de tirar isso, num potinho, com uma tesoura. Vou colocar no potinho. Bom, pessoal, agora depois dessa etapa, a gente vai para a etapa da solução de Lise. O que é essa solução de Lise? Ela tem detergente, né, que está aqui, água e sal, NaCl. Então, o que essas substâncias ajudam, né? Então, elas vão ajudar a romper as proteínas, também elas neutralizam estonas e outras substâncias que estão associadas ao DNA. Então, o que o Luiz vai fazer agora é a solução de Lise, de quebra. 150 ml de água, 1 colher de chá de sal, só que foi meia, e 1 colher de sopa de detergente. Tentem usar detergente translúcido, não aquele de coco, tá? Senão ele vai comprometer a visualização. Mas pode ser o amarelo. A gente vai mexer levemente para não fazer espuma. Pessoal, então vocês vejam que até esse momento são todos materiais bem simples, bem baratos, que a gente pode encontrar facilmente, né, no comércio. Dessa quantidade, a gente vai usar 50 ml, então 1/3, dentro do nosso macerado de morango. Depois disso, a gente vai incubar.
Bom, pessoal, aí como a gente não pode esperar aqui, né? Mas o ideal é que essa incubação seja de 20 a 30 minutos, depende do protocolo. No nosso caso, a gente deixou quanto tempo, Luiz? 30 minutos na água a 70 graus. Isso. E olha, uma preparação bastante simples, ó. Se vocês puderem ver aqui, na tomada, é um banho-maria, na verdade. Né? Por que que é muito importante deixar esse período? Porque vai ajudar na desnaturação de enzimas e das estonas, né? Isso vai ajudar a gente conseguir o que a gente quer. Então, esse aqui vai para o banho-maria e esse aqui já está pronto. Agora a gente vai fazer a filtragem. O filtro pode ser um filtro comum, filtro de café, a gente pode usar um filtro assim, mas se não tiver isso, uma garrafa PET com algodão dentro e a tampinha furada. Bom, pessoal, então de novo um material bem simples, né? A gente testou antes no laboratório, o resultado é bem melhor com a garrafa PET do que com o filtro de café, tá? Então fica aí uma dica. Então a filtragem é bem rápida, a gente não vai precisar de muito. É porque a gente já consegue visualizar o efeito, né? Mesmo com uma quantidade pequena. Ele vai filtrar muito mais que isso, mas isso já é o suficiente. Já usou. Então esse é o nosso filtrado de morango. A gente vai usar um tubo de ensaio e colocar um dedo de altura do filtrado. Um pouco mais. Pronto. E agora a gente vai adicionar aqui o álcool. Bom, pessoal, o álcool nosso a gente já deixou, ele estava no gelo, né? Então o álcool ele faz um choque térmico que ajuda então a manter as fitas do DNA separadas. Pessoal, e quanto ao álcool, a gente tem que fazer aqui enquanto o Luiz vai fazendo, eu vou falando para vocês, tem que fazer uma observação. O álcool comercial a 50% não funciona, tá? Todos os protocolos que vocês vão ver, a maioria é álcool 90% ou mais. Esse álcool aqui, 70%, que é o álcool que a gente acha em farmácia, também dá conta. Então é interessante porque também a gente acha no comércio, cada frasquinho desse álcool, ele custa R$3,50, então ele não é tão barato, mas não precisa de uma quantidade tão grande, né? Então, se vocês forem fazer, lembrem-se, não adianta álcool 50%, que é aquele comum de limpeza, né, Luiz? Para colocar o álcool, não pode derramar direto, você tem que deitar o tubo e jogar na parede do tubo para ele descer devagar. O álcool tem que ficar por cima do filtrado. E é aí que a reação acontece. E essa é a parte que os estudantes gostam mais também, né? Uma média de uma parte de filtrado para 2 de álcool. E aí a gente espera. Bom, pessoal, nesse caso, a gente já até consegue ver, né, que está ocorrendo a reação aqui dentro do tubo. Eu vou aqui indicar para vocês. E aqui também é bem importante na parte de interpretação dos dados. Porque o que muitos professores falam, né, que essa parte aqui, que parece meio gelatinosa, que está se formando, que tem um monte de bolinhas dentro, que isso é o DNA. Pessoal, na verdade, isso não é o DNA. Vocês vão ver que logo, logo, essa parte vai subir. Então, e está cheia de bolhas de ar, né? O que é isso? Isso, na verdade, é uma substância que chama pectina. E depois que isso subir, ó, tá dando para ver, né? Que tá mesmo subindo. O que ficar imediatamente em cima do filtrado, que é uma coisa muito mais suave, essa sim é a parte que contém o DNA, né? Parece uma nuvem aí dentro do tubo de ensaio. Olha, então a gente está aqui acompanhando a pectina subir e é muito legal, né? Se essa pectina fosse o DNA, seria mais legal ainda, mas ele não é e é muito importante lembrar disso. Luiz, pega pra gente, a gente tem aqui o resultado que a gente fez com a cebola. Essa é a cebola. Né? Então aqui a gente pode ver,
Em cima tem um pouco de pectina e bem aqui na linha de divisão entre o filtrado e o álcool, a gente consegue ver a nuvenzinha de DNA. O resultado com a cebola é muito bom. Também uma coisa interessante de usar é lentilha seca, que dá resultados muito bons. Bom, pessoal, então aqui a gente tem a nossa demonstração. É importante, então, lembrar dessa interpretação, da pectina e do DNA mesmo. Obrigada, Luiz. De nada. Bom, pessoal, então aqui no nosso próximo slide, a gente apresenta as etapas que a gente falou. Por que eu estou apresentando aqui nesse quinto slide de forma tão detalhada? Porque vocês vão ter que fazer uma extração como atividade avaliativa. Então, aqui a gente tem todas as etapas: maceração, uso da solução de Lise, incubação, o choque térmico, a filtração, colocar o álcool junto para filtrar e a interpretação. No próximo slide, vocês estão vendo figuras de um artigo científico que mostra a extração de DNA com vários tipos de materiais vegetais, para vocês saberem. Aqui no nosso sétimo slide, tem justamente essa proposta. Então, qual que é a atividade de vocês? Vocês vão ter que fazer esse procedimento com o vegetal que vocês quiserem, tirar fotos e mandar para o tutor. Não esqueçam de interpretar direitinho. E como uma última dica, aqui no slide 8, tem algumas outras abordagens que a gente pode fazer. Já que a gente está falando de DNA, é bem bacana retomar a estrutura do DNA. Então, vocês podem usar diferentes moldes para fazer a construção de DNA e também o uso de modelos. Então, eu vou convidar vocês, quem tiver a oportunidade, para ir lá no Espaço Catavento Cultural. Por quê? Porque lá tem uma das maiores moléculas, um dos maiores modelos de DNA.